Direitos e obrigações dos filhos. Os direitos e obrigações dos filhos, no contexto do direito de família, formam a base das relações familiares e são amplamente abordados na legislação brasileira. O objetivo principal dessas normas é garantir o bem-estar, a dignidade e o desenvolvimento saudável dos filhos, enquanto define responsabilidades que visam proteger e estruturar a convivência familiar. Este vídeo busca introduzir o tema de forma detalhada e acessível, destacando os principais direitos e deveres dos filhos em relação aos pais, a família e a sociedade. Abordaremos desde a origem dos direitos até a aplicação prática em diversas situações cotidianas, ilustrando com exemplos que facilitam a compreensão. A proteção jurídica dos filhos. O direito de família evoluiu ao longo dos anos para se adaptar às mudanças sociais e culturais que impactam a estrutura familiar. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 oferecem uma base sólida para a proteção dos filhos, garantindo igualdade e proteção integral. Historicamente, o conceito de filiação era tratado de forma desigual, com distinções entre filhos legítimos, nascidos dentro do casamento, e filhos ilegítimos, nascidos fora de uma relação conjugal formal. Essas distinções, que geravam discriminação e desvantagens legais, foram abolidas com a nova ordem constitucional. A partir de 1988, a Constituição assegura que todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem, assegurando-lhes os mesmos direitos. Exemplo prático: Maria teve um filho, Pedro, de uma relação extraconjugal, mesmo que seu pai biológico, João, seja casado com outra pessoa. Pedro tem exatamente os mesmos direitos que um filho nascido do casamento de João teria, incluindo herança e pensão alimentícia. Os principais direitos dos filhos. Os direitos dos filhos podem ser divididos em várias categorias, abrangendo tanto os aspectos físicos e materiais quanto os emocionais e psicológicos. Todos esses direitos são protegidos pela legislação brasileira, sendo aplicáveis a qualquer criança ou adolescente, independentemente da configuração familiar. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, assegurando que toda criança tenha o direito de nascer e viver com dignidade. Desde a concepção, os pais têm o dever de zelar pela saúde e bem-estar da criança, garantido acesso a cuidados médicos, alimentação adequada e um ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Exemplo: João e Maria estão esperando um filho, mas enfrentam dificuldades financeiras. Mesmo nessa situação, eles são obrigados a providenciar tudo o que for necessário para a saúde da criança, como consultas médicas durante a gravidez e, posteriormente, vacinas e cuidados pediátricos. A convivência familiar é essencial para o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos. O direito à convivência é garantido tanto em famílias unidas quanto em situações de separação dos pais. A lei estabelece que, mesmo que os pais estejam divorciados, ambos têm o dever de manter contato e participar da vida dos filhos. Exemplo: após o divórcio, Ana e Carlos entraram em um acordo judicial sobre a guarda de seus dois filhos, Luísa e Marcos. Embora os filhos morem com Ana, Carlos tem direito a visitas regulares e a participar ativamente da criação deles. Se Carlos falhar em cumprir suas obrigações, Ana pode entrar com uma ação judicial para garantir que ele mantenha o convívio com os filhos. O direito à educação é também garantido pela legislação brasileira. Os pais têm o dever de garantir que os filhos frequentem a escola, proporcionando o acesso à educação básica e, se possível, incentivando o desenvolvimento educacional em níveis mais elevados. A educação não se limita à escola. Inclui também a educação moral, social e ética que os pais transmitem aos filhos. Os pais são responsáveis por ensinar valores que permitirão que seus filhos se tornem cidadãos responsáveis e conscientes de seus direitos e deveres. Exemplo: Júlia, mãe de Lucas, insiste que seu filho vá à escola todos os dias e o ajuda com as tarefas de casa. Além disso, ela ensina a ele a importância de respeitar as regras sociais e a ser solidário com os outros. Essas lições fazem parte do papel educacional dos pais. O direito à alimentação está diretamente ligado ao dever dos pais de prover as necessidades básicas dos filhos, como alimentação, vestuário, moradia e saúde. Em casos de separação dos pais,
O direito à pensão alimentícia entra em cena. O genitor que não detém a guarda é obrigado a contribuir financeiramente para o sustento do filho. A pensão alimentícia visa cobrir todas as necessidades básicas do filho, como alimentação, educação, saúde e lazer. O valor da pensão é estipulado pelo juiz com base na necessidade do filho e na capacidade financeira do genitor. Exemplo: após o divórcio, Roberto foi obrigado a pagar uma pensão alimentícia mensal para seu filho Gabriel. Esse valor é utilizado pela mãe de Gabriel para cobrir despesas com a escola, alimentação e atividades extracurriculares do menino. O direito à herança é um dos aspectos mais importantes do direito de família e sucessões. Todos os filhos têm direito a uma parte da herança deixada pelos pais após a sua morte. A lei brasileira protege a chamada legítima, que é a parte da herança que deve obrigatoriamente ser destinada aos descendentes. Filhos, independentemente de haver um testamento. Exemplo: Carlos, pai de 3 filhos, faleceu sem deixar testamento. Seus bens serão divididos igualmente entre os 3 filhos, garantido que cada um receba sua parte legítima. Além dos direitos, os filhos também possuem obrigações que devem cumprir, principalmente à medida que crescem e se tornam capazes de entender suas responsabilidades. Essas obrigações variam de acordo com a idade e a situação social. Mas há alguns deveres gerais que se aplicam a todos os filhos. A legislação brasileira estabelece que os filhos têm o dever de respeitar e obedecer aos pais, enquanto estiverem sob sua guarda e tutela. Esse dever inclui o respeito à autoridade dos pais em questões como educação, disciplina e convivência familiar. Exemplo: Mateus, de 16 anos, vive com seus pais e, conforme a lei, deve respeitar as regras estabelecidas por eles, como os horários para sair e voltar para casa, o cumprimento das obrigações escolares e o respeito ao ambiente familiar. À medida que os filhos crescem e os pais envelhecem, o dever de cuidado se inverte, e os filhos passam a ter a obrigação de zelar pelo bem-estar dos pais. Isso inclui apoio emocional e, em muitos casos, financeiro. A obrigação alimentar também é recíproca, o que significa que, se os pais estiverem em situação de necessidade, os filhos podem ser legalmente obrigados a prover sustento. Exemplo: Marcos, um advogado de 35 anos, começou a cuidar de sua mãe idosa, que já não tem condições de se sustentar sozinha. Além de pagar suas despesas médicas, Marcos também a ajuda financeiramente para garantir que ela tenha uma vida digna. Tipos de filiação e seus impactos nos direitos e obrigações. A relação jurídica entre pais e filhos, conhecida como filiação, é fundamental para entender os direitos e obrigações decorrentes dela. No Brasil, há diferentes formas de filiação, sendo as principais: biológica, adotiva e socioafetiva. Independentemente do tipo de filiação, todos os filhos têm os mesmos direitos. A filiação biológica é o vínculo estabelecido entre pais e filhos com base na descendência genética. Esse tipo de filiação pode ser reconhecido de maneira voluntária ou por meio de uma ação judicial, quando há necessidade de reconhecimento de paternidade. Exemplo: João descobre, por meio de um exame de DNA, que é o pai de Pedro. A partir do reconhecimento, João passa a ter todos os direitos e deveres de pai, incluindo o pagamento de pensão alimentícia e a participação na vida de Pedro. A adoção é uma forma de filiação que não envolve vínculo biológico, mas que, uma vez formalizada, confere ao filho adotivo os mesmos direitos e obrigações que um filho biológico teria. A adoção é um processo legal que garante ao adotado o direito à convivência familiar, à herança e ao sustento pelos pais adotivos. Exemplo: Maria adotou Lucas quando ele tinha 3 anos de idade. Agora, aos 18 anos, Lucas tem os mesmos direitos de qualquer outro filho biológico de Maria, inclusive o direito à herança. A filiação socioafetiva é o vínculo criado pelo afeto e pelo reconhecimento entre pais e filhos, mesmo sem um vínculo biológico ou uma adoção formal. Esse tipo de filiação vem ganhando cada vez mais reconhecimento legal no Brasil. Exemplo: José criou Pedro como seu filho, mesmo sem uma relação biológica. Após a morte de José, Pedro entra com uma ação judicial para ser reconhecido como filho socioafetivo e garantir seu direito à herança. O reconhecimento de paternidade e seus efeitos jurídicos.
O reconhecimento de paternidade é fundamental para que os direitos e obrigações entre pais e filhos sejam estabelecidos. Quando um pai reconhece voluntariamente um filho, isso pode ser feito no momento do registro de nascimento. Contudo, quando o pai não reconhece a paternidade voluntariamente, o filho ou a mãe pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. O reconhecimento de paternidade gera uma série de direitos para o filho, como a pensão alimentícia, o direito à herança e o direito à convivência familiar. Para o pai, além dos deveres financeiros, há também a responsabilidade de participar ativamente da vida do filho. Exemplo: após um exame de DNA, Ricardo foi reconhecido judicialmente como pai de Beatriz. A partir desse momento, ele passou a ser responsável por contribuir com a pensão alimentícia e garantir que Beatriz tenha contato com ele, mesmo após o reconhecimento tardio.